São exatamente 7 horas e 9 minutos, 7 e 9, começa agora o Norte Agropecuário no rádio. Começa agora o Norte Agropecuário, as principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Acordo de manhã cedinho com o galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho um embornal, uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo 1 litro de uma pinga pura. O gado no pasto, eu vou tocando. Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. A sombra de uma quaresmeira, para as 11 horas saco minha navalha. Pra fita meu cigarro, pico, corto fumo fino e enrolo na palha. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. 7 horas e 11 minutos, muito bom dia a vocês ligados na Jovem FM, no 104,7 da emissora que é líder de audiência do Tocantins. Começa agora mais um Norte Agropecuário no rádio. Verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo pela madeira da Norte Agropecuário no rádio tem apresentação e produção Cristiano Machado e Daniel Machado. E a partir de agora vocês conferem as principais informações do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão. Norte Agropecuário no rádio, além de você acompanhar pelo 104,7 FM da Jovem, a mais tradicional emissora líder de audiência do Tocantins, você acompanha o programa também pelas redes sociais. Estamos no Instagram, Norte AgroTO. Clique e acompanhe também pelas redes sociais mais uma edição do programa que é referência do noticiário agropecuário da região norte do país. Do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E o Norte Agropecuário no rádio, sem perder tempo, nós já vamos aos destaques do programa de hoje. Daqui a pouquinho uma matéria especial, reportagem especial sobre queimadas. Um desabafo de um produtor rural, um homem da área, um zootecnista, que conhece do assunto e vai relatar aqui o drama que viveu na semana passada por causa de irresponsáveis que destruíram praticamente toda a plantação de sua chácara. Daqui a pouco, este relato deste drama lá na região norte do estado do Tocantins, e também nós vamos cobrar às autoridades do estado o que tem sido feito para prevenir toda essa situação que passa ano e entra ano, ela se repete aqui no nosso estado. 7h14. Empunhando a viola na mão e pela conservação do folclore.
E o Norte Agropecuário no rádio deste domingo tem o prazer de receber aqui no estúdio da Jovem, ele que participa sempre de Brasília com as informações exclusivas, verdadeiro balanço das culturas agrícolas aqui, da produção agropecuária do estado do Tocantins, diretamente de Brasília. E hoje, aqui no estúdio da Jovem FM, a participação de Daniel Machado, que traz agora os seus destaques aqui no programa. Daniel, bom dia, muito bem-vindo aqui nos estúdios da Jovem FM para mais um Norte Agropecuário no rádio, na emissora que é líder de audiência do Tocantins. Seja bem-vindo, Daniel. Bom dia, Cristiano, bom dia, ouvintes da Jovem FM, bom dia a todos os nossos ouvintes das redes sociais. Bom, é um prazer estar de volta aqui no estúdio, fazia muito tempo que eu não via presencialmente aqui no estúdio. Para mim é uma honra a gente poder estar aqui de novo para apresentar o nosso programa, Cristiano. Sem dúvida. E quais são os seus destaques para o programa de hoje, o Norte Agropecuário hoje especial, com a sua presença aqui nos estúdios da Jovem FM e com muitas informações importantes, úteis aos homens e às mulheres do campo, Daniel? Cristiano, nós vamos falar das exportações de milho. Nós temos uma entrevista para falar sobre as exportações de milho com o presidente da AproSoja, Associação de Produtores de Soja e Milho do Tocantins. Nós também vamos falar sobre as exportações totais do Tocantins, exportações estas que já ultrapassam $1 bilhão, Cristiano. Nós estamos falando de mais de $1 bilhão em apenas 8 meses, maior valor já registrado na história do Estado. Nós vamos falar um pouco sobre isso e também nós vamos falar em uma outra entrevista que a gente fez com o presidente da AproSoja sobre um trabalho para mudar as regras de plantio de soja lá na Lagoa da Confusão e em Formoso do Araguaia. Hoje existe uma exclusividade naquele local e a AproSoja, os produtores de soja, querem mudar aquele tipo de regra porque há uma exclusividade de só uma empresa que pode vender semente e o pessoal quer poder plantar sua própria semente. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. 7h16. Esses, portanto, os destaques de Daniel Machado aqui na Jovem FM, no programa Norte Agropecuário no rádio. E na abertura do programa, nós vamos trazer agora a participação, como sempre, com dicas importantes de José Luiz Cabral, professor, doutor em agrometeorologia. O professor Cabral vai falar agora aqui na Jovem FM sobre a previsão do tempo. Nós estamos em setembro e o professor vai destacar aqui a transição entre essa estiagem, a seca no Tocantins e a transição já para o período chuvoso. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Bom dia e relate aos ouvintes do Norte Agropecuário no rádio as informações aqui da previsão do tempo para o Tocantins. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui na Jovem FM. Bom dia, Cristiano. Bom dia aos ouvintes do Norte Agropecuário. O mês de setembro começa dentro do esperado, com temperaturas máximas em elevação e o registro de baixos índices de umidade relativa do ar. Do ponto de vista climatológico, dentro da normalidade. Setembro também é considerado como um mês de transição, onde estamos deixando o longo período de estiagem para a aproximação do período chuvoso na nossa região. Dessa forma, espera-se o aumento da nebulosidade e da ocorrência das chuvas folclóricas tocantinenses. Por hora, as temperaturas máximas superaram os 39 graus nos municípios de Porto Nacional, Pium e Marianópolis. Já a umidade relativa do ar continua muito baixa e chegou aos 9% nos municípios de Santa Rosa do Tocantins, Marianópolis e de Paranã. A previsão para esse domingo no Tocantins é mais um dia de muito calor, de sol forte e de alguns momentos na variação da nebulosidade. As temperaturas máximas podem chegar aos 40 graus e a temperatura mínima chega aos 17 graus. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 20% em todo o estado. Na região central do Tocantins, a temperatura máxima no dia de hoje chega aos 38 graus, com mínima de 23 graus. Para a região do Jalapão, será mais um dia de céu claro e com temperatura mínima de 17 graus. A máxima deve chegar aos 38 graus. A região de Caseara será mais um dia de sol entre poucas nuvens e a temperatura máxima chega aos 39 graus. A mínima será de 22 graus.
Na região sul e sudeste, mais um dia de sol com poucas nuvens e a temperatura mínima chega aos 17 graus. A máxima será de 34 graus. O tempo é o grande aliado do homem do campo e a Tupã Meteorologia oferece serviços em previsão de tempo customizado para o agronegócio. Profissionalismo e responsabilidade que nos unem. Uma boa semana a todos e a gente se vê no próximo programa. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Ok, o professor José Luiz Cabral. Mais detalhes deste assunto vocês têm no www.tupanmeteorologia.com.br. A Tupã Meteorologia tem uma variedade de serviços que são fundamentais para os homens e mulheres do campo em relação ao acompanhamento agroclimático. Então eu convido a vocês, cliquem em www.tupanmeteorologia e confira alguns desses serviços. E é um prazer, um privilégio sempre contar com a participação aqui do professor José Luiz Cabral, sempre abrindo o Norte Agropecuário no rádio aqui na Jovem FM. E um detalhe importante, né, Daniel, sobre a questão do tempo, há alguns vendedores de chuvas e oportunistas aqui no estado, né, que eles aparecem perto da janela de plantio e os agricultores não podem deixar de observar os padrões meteorológicos. E muito importante isso, principalmente neste momento, ter uma consultoria para um serviço como esse é importante, é imprescindível para o produtor. Evita prejuízo com o replantio. Inclusive, o próprio professor Cabral, ele numa entrevista que concedeu a nós no Norte Agropecuário no rádio, ele citou isso, né? A importância de um serviço de profissionalismo também nessa área de previsão agroclimática, não, Daniel? Exatamente, Cristiano. Ele citou essa situação aí. Nós temos pessoas que prometem de tudo, né? E os prometedores de chuva também estão entre elas. O Tocantins tem uns períodos bem definidos para plantio e para colheita. Claro que o clima, né? Às vezes muda, às vezes tem uma pequena mudança, mas os padrões do Tocantins são bem definidos. Então não adianta vir algumas pessoas tentar prometer algo que não tem como fazer. É muito bom ter uma consultoria que realmente saiba como trabalhar. O professor Cabral é reconhecido no Tocantins, né, nessa função, é professor da Unitins há muito tempo e ele sempre falou de previsão do tempo com maestria. É bom as pessoas seguirem quem realmente entende o assunto. Daniel, são 7 horas e 22 minutos. Na abertura do programa você citou aí esta iniciativa da ProSoja de revisar normas de exclusividade de plantio de sementes ali na região Formoso, Lagoa da Confusão, no estado do Tocantins. Nós vamos chamar essa matéria agora, mas antes eu gostaria que você relatasse um pouco do contato com o presidente da ProSoja Tocantins, o Maurício Buffon, que falou a respeito disso no www.norteagropecuario.com.br durante esta semana, Daniel. Pois é, Cristiano. A ProSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins, iniciou um trabalho para revisar as normas de plantio de soja e uso de sementes na região de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia, lá no sul do estado. Conforme o presidente da entidade, o Maurício Buffon, a principal luta é por regras de regulamentação que permitam aos produtores da região e aos que querem ir para lá utilizarem a sua própria semente de soja no cultivo. Hoje é uma empresa privada que tem a exclusividade. O que acontece, Cristiano? Essa empresa, ela tem uma exclusividade, só se pode plantar soja se comprar a semente dela. E os produtores já têm tecnologia para produzir sua própria semente. A soja é um produto muito difundido no mundo e também no Tocantins, e já tem muitos produtores que conseguem ter a sua própria semente, só que eles estão proibidos. Essa empresa tem uma exclusividade na região lá, e se eles plantarem, eles ferem normas sanitárias e são punidos, mesmo que a semente deles esteja tudo correto. Essa empresa ganha muito dinheiro em cima dos produtores, o que não é errado,
quem ganhar dinheiro vendendo corretamente é algo que pode acontecer. O que não pode ter é só no nosso entendimento, pelo menos no meu entendimento, é essa exclusividade. Nós temos que dar o incentivo para quem quiser plantar, para quem já tem domínio da tecnologia, também poder usar o local, também poder usar a sua semente, e sem ficar com dependência dessa empresa. Acho que o presidente da ProSoja se posiciona muito bem sobre esse assunto, e agora a gente vai ouvir a explicação dele. Produtor no rumo certo. A ProSoja, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins, iniciou um trabalho para revisar normas de plantio e uso de sementes na região de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia, no sul do estado. Conforme o presidente da entidade, Maurício Buffon, a principal luta é por regras de regulamentação que permitam aos produtores rurais da região e aos que querem ir para lá utilizarem a sua própria semente de soja no cultivo. Hoje, há uma empresa privada que tem a exclusividade desse serviço. E o presidente da ProSoja, Maurício Buffon, explica aqui no Norte Agropecuário, no rádio, como foi esta iniciativa. Vamos ouvi-lo. Bom dia, amigos do Norte Agropecuário. Essa semana do dia 27 e 28 de agosto, a ProSoja Tocantins ela foi convidada pela ProSoja Mato Grosso, juntamente com o professor Zambolini da Universidade Federal de Viçosa, professor fitopatologista em soja, principalmente para fazer uma visita técnica nas várzeas tocantinenses a respeito da ferrugem asiática. Então, como todos sabem, nós vivemos num período agora onde todo o Brasil está passando por um vazio sanitário, e aqui no Tocantins nós temos ainda a condição dos produtores aí das várzeas, aí do Formoso, da Lagoa da Confusão, de plantar essa questão de plantar fora da janela para poder fazer semente. Fizemos essa visita, o foco era realmente ver que situação que anda as lavouras de lá, por uma pressão aí dos estados circunvizinhos que estão respeitando o vazio sanitário, e aqui no Tocantins nós temos essa excepcionalidade que nos dá essa condição, lembrando que sempre para fazer semente, e o produtor tem que estar com uma empresa que faz semente para poder fazer esse soja lá nesse período. O produtor que queira fazer a sua própria semente lá, não é permitido fazer a sua própria semente. Então é uma situação que tem vários pontos de vista, e o ponto de vista da ProSoja Tocantins é que dá sim para se trabalhar na Lagoa da Confusão, no Formoso, com semente, desde que nós conseguimos respeitar um mínimo de 30 dias de um vazio sanitário. Acreditamos que nessas condições consiga-se usar a excepcionalidade, por ser um período muito seco, e as lavouras dali, elas esses esporos vão ser rapidamente mortos por causa das condições climáticas. Mas isso é um estudo que precisa ser aprofundado, tem especialista fazendo isso, tem professores universitários, fitopatologistas, aonde que nos vão dizer se isso é possível dessa forma. O fato que nós encontramos soja lá sendo colhido, e soja ainda numa fase muito, vamos falar assim, muito ainda com um período longo, enchimento de grão ainda para finalizar seu ciclo. E essas lavouras, sim, elas têm um pouco mais de preocupação. Essas lavouras que estão sendo colhidas agora, nesse momento agora, nós acreditamos que ainda temos 30 dias pela frente, elas não trariam problema para nós aqui do estado e nem para os estados circunvizinhos. Enfim, precisa passar por um reajuste de modelo, de um decreto ou de uma normativa, aonde que possa atender o produtor que queira fazer sua própria semente, que o produtor que esteja fora da lagoa ele possa fazer sua própria semente, se ele interessar
por fazer isso, e também as empresas que lá estão que queiram continuar nesse sistema fazendo para a semente. Então a gente precisa, para poder ter a certeza da continuidade das lavouras de soja na Lagoa e no Formoso, nas várzeas, e também não prejudicar os estados circunvizinhos e nem o próprio estado, porque lá se encontra hoje em torno de 60 mil hectares de lavoura para fazer essas várzeas, fazer soja nas várzeas, e nós aqui do Tocantins, hoje, o Tocantins já chega próximo de 1.200.000 hectares. Então precisamos ter muita cautela, muito estudo, muitas pessoas envolvidas nesse processo para tentar achar uma saída aonde que não prejudica quem está lá, mas abre oportunidade também para quem quer chegar, e lembrando que nós precisamos ter um mínimo de vazio sanitário nessa questão do ferrugem asiática, que nós não podemos brincar. É um problema que realmente traz muitas dúvidas ainda com relação a esse soja, por exemplo, que vai ser colhido lá no final de setembro. Esse sim pode vir a trazer prejuízo para a safra subsequente. Então é um desafio aí de envolver todo mundo, Secretaria da Agricultura, da PEC, Ministério da Agricultura, e principalmente os produtores que lá estão na Lagoa e no Formoso, e os produtores do estado que também queiram trabalhar naquela região para poder trazer uma tranquilidade. Existe saída, existe um modelo que pode ser criado aonde que atenderão todos, né? Alguns vão ter que ceder um pouquinho, outros de outra forma, mas conseguirá conciliar. Acreditamos nisso e trabalhamos. A ProSoja Tocantins trabalha para trazer esse novo modelo de negócio, e esse novo a vinheta modelo você entra direto. Você quer comentar mais de um disso? decreto ou de uma normativa onde o produtor possa explorar lá com segurança, e até quem não esteja na Lagoa e no Formoso consiga também aproveitar das várzeas, que é um potencial que o estado tem, que nós não podemos esquecer, que esse potencial tem que ser explorado. É uma coisa nato da área, mas tem que ter uma competitividade de várias mãos para poder isso ter um fluxo de negócio lá, aonde que nós conseguimos fazer uma janela um pouquinho menor, mas que atende também o produtor que queira chegar lá também, para poder fazer sua própria semente. Então seria isso. É um breve relato do que aconteceu essa semana e da discussão em relação a essa visita técnica que nós fizemos na Lagoa e no Formoso nesses dias de 27 e 28 de agosto de 2020. Muito obrigado, um grande abraço aos amigos do Norte Agropecuário. Todos os detalhes deste assunto estão no www.norteagropequario.com.br. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Sete horas e 32 minutos, 7h32, uma importante iniciativa da ProSoja Tocantins, a ProSoja Mato Grosso, e a gente tem que ressaltar a maneira que isso está sendo feito, ou seja, um pesquisador, um profissional, um cientista está acompanhando todo este trabalho para que possa ter embasamento científico, que não possa prejudicar não só a questão comercial, que muito destacou e muito bem o Daniel há pouco, mas também a questão do vazio sanitário, da praga da soja, que o Estado tem um controle muito eficaz, mas que mudanças devem ser feitas para melhorar a vida do produtor, que o produtor possa produzir mais e melhor. E esta iniciativa, ela é importante por isso. Pensa na questão econômica, porém também na questão da defesa à agropecuária, ali na sanidade vegetal do nosso estado. Tocantins lutou e muito para conquistar
aí alguns números importantes sobre isso, e esse trabalho ele tende a dar certo justamente pela união de esforços, e fez muito bem como um líder realmente do setor rural do Tocantins, o presidente da ProSoja, ele ao conclamar a participação de todos, governo do estado, governo federal, entidades de pesquisa, para que possam chegar a um denominador comum em relação a este problema aqui no estado do Tocantins. No norteagropecuario.com.br, todos os detalhes desse assunto, iremos continuar acompanhando este tema aqui na Jovem FM e também no nosso portal de notícias, que tem as principais informações do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. 7h34, nós temos um rápido intervalo comercial agora, e em instantes, não percam, nós teremos uma matéria especial sobre queimadas, o desabafo de um produtor rural que perdeu praticamente tudo da produção aí de sua chácara, ele que é lá da região norte do Tocantins, de Araguaína. Vocês vão lamentar esse desabafo e vamos cobrar aqui também das autoridades do estado o que de fato, de concreto, está sendo feito para a prevenção das queimadas no Tocantins. 7h35, o Norte Agropecuário no rádio volta em instantes. Muita irreverência no comecinho da sua tarde. De papo com a jovem, de segunda a sexta, meio-dia. Já fizemos a defesa aqui. Oferecimento. Lojas não bota defesa. Moda tem nome. Atenção, mulheres. Cara, o desabafo do professor Neumann é de chorar. Mamografia com preços que aconteceu? especiais. Queimou lá, o cara jogou mesmo no 3212-1212 fogo lá e e queimou. agende a sua mamografia pagando muito menos. Cuide da sua saúde no IRM. Agora eu vou pôr só o IRM é Pedro. especializado em exames de tomografia computadorizada, ressonância magnética e mamografia. Pedro da Embrapa. Uma equipe especializada e aparelhos de última geração. IRM, Instituto de Radiologia. 3212-1212. Aí, Se é a número 1. aí eu ponho você fecha com o cupom. A gente fecha o programa com as exportações. Eu ponho rapidinho. É que assim, nós temos um áudio do Buffon sobre as exportações de milho. E nós podemos falar geral. Nós podemos falar das exportações gerais. Como é que você quer que faça? Começa pelas gerais e destaca o livro. Aí põe o cupom para encerrar. Tá bom. 127,90. Massa corrida coral, lata de 25 quilos, por apenas R$ 59,90. Promoção válida para as 8 lojas Renacor Tintas do Tocantins. Preço e prazo é na Renacor Tintas. Renacor Tintas, inova e renova seu lar. Atenção, produtores rurais de Palmas e região. Durante a pandemia, a Araújo Pneus está vendendo pneus para toda a linha agrícola a preço de custo, além de condições imperdíveis para toda a linha de passeio, caminhonetes e caminhões. Contamos com profissionais qualificados, equipamentos de última geração em 3D e desempenho de rodas hidráulico, alinhamento 3D e balanceamento computadorizado e ainda mecânica em geral. Araújo Pneus, prazer em andar com você. 812 Sul, saída para Aparecida do chama eu ponho o cupom. A gente atrasou um pouco para conversar, né? E a gente começa 8h03, Brasil juntar forças. né? Por isso, vamos juntos, professor. Brasil. Na Semana do Brasil, o Leão Atacadão vai juntou botar- grandes 8 parceiros minutos, para né, oferecer Leão? ofertas incríveis para você. Vamos juntos economizar e aproveitar esta oportunidade única. Todo mundo sai no lucro e o Brasil sai ganhando. Vamos juntos, Brasil. Não vou pôr o Pedro Vamos não, juntos e correndo para o Parceirão, que é só até o dia 13 de setembro. Atacadão, o lugar de comprar barato. Aqui toca tudo! O que você gosta? Aqui é Jovem FM. Ser protestado é complicado, mas limpar seu nome nunca foi tão simples. Chegou o feirão Limpa Nome Protesto, uma ação inédita no Brasil, desenvolvida pelo Cartório de Protesto de Palmas e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins. De 1º a 30 de setembro, você terá a oportunidade de cancelar seu protesto, até 50% de desconto nas despesas do cartório. Isso mesmo, até 50% de desconto. Feirão Limpa Nome Protesto. É rápido, fácil e 100% digital. Acesse www.limpanomeprotesto.com.br. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. São 7h38, 7h38. Este é o Norte Agropecuário no rádio, aqui na Jovem FM. E o programa ABC Corte obtém ganho técnico importante. É um destaque aqui que vamos trazer agora na Jovem FM, a participação do coordenador deste projeto aqui,
que é desenvolvido aqui no estado do Tocantins é o Pedro Alcântara, ele que é da Embrapa Pesca e Apicultura. E o Pedro fala sobre este trabalho aqui realizado no estado do Tocantins. Vamos ouvi-lo. Na semana passada, mais um encontro para apresentação de resultados e troca de experiências do projeto ABC Corte. Foi bem interessante. De uma forma geral, a gente avalia que está havendo um ganho técnico, né, importante no projeto, desde as equipes de campo, passando pelos produtores, pelos consultores e a equipe da Embrapa. Todos nós estamos aprendendo muito sobre a aplicação dessas tecnologias aqui nesse bioma que a gente está, nessa região que a gente está. E realmente o momento da pecuária muito bom, ajudou bastante, margens financeiras muito interessantes dentro desse sistema, mas independente disso, observamos margens técnicas muito boas, né? Então isso que deixa a gente mais satisfeito e anima toda a equipe a dar sequência a esse projeto que está tendo um bom resultado. E sobre a safra 2021, é inegável que a Covid acabou atrapalhando um pouco os nossos planos, né? A gente tinha intenção de realizar vários dias de campo, várias palestras presenciais esse ano, que com certeza estimulariam o produtor ainda mais a fazerem parte desse projeto, a adotarem essas tecnologias, a procurarem os consultores do projeto. Mas mesmo assim a gente tem uma perspectiva de ampliação. É difícil precisar o percentual dessa ampliação diante das incertezas que a gente está vivendo, mas o projeto está crescendo, as demandas estão chegando, inclusive de fora do nosso estado, e a gente está tentando atender da melhor maneira possível. Então, acho que a gente está num caminho bom, a gente tem que sempre buscar melhorar, mas a gente acredita que está conseguindo evoluir. Um abraço a todos. Obrigado, Pedro. Pedro Alcântara, ele que é pesquisador da Embrapa e coordenador desse programa ABC Corte. É uma importante iniciativa também na pecuária aqui do estado do Tocantins. São 7 horas e 41 minutos. Também todos os detalhes deste programa vocês têm no www.norteagropecuario.com.br. São exatamente 7h41. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. O tema agora é queimadas e prejuízos aos produtores rurais. Também problemas, as queimadas elas trazem, além de prejuízos, riscos de acidentes graves, morte de animais, problemas de saúde na zona urbana, enfim. É uma série de situações causadas muitas vezes por irresponsabilidade e também ineficácia do poder público ao atuar na prevenção. Nós vamos ouvir agora, nós vamos diretamente a Araguaína, 7 horas e 42 minutos, nós vamos ouvir o professor José Neumann Miranda Neiva. Ele é zootecnista e sempre participa, colabora aqui conosco no Norte Agropecuário, no rádio, também no portal de notícias, mas desta vez ele vem como entrevistado e uma maneira muito triste de abordar um assunto aqui. O professor, ele teve a sua chácara tomada por queimadas, prejuízos e, pasmem, 3 dias de luta contra o fogo. O professor Neumann, infelizmente, é apenas mais um exemplo da irresponsabilidade de muitas pessoas e também vítima da ineficácia do poder público ao atuar nesta situação. Professor, 7h42, muito bom dia. Nós gostaríamos de ter a sua participação aqui sempre para analisar fatos relacionados aí ao agronegócio, principalmente à pecuária, mas infelizmente eu gostaria que o senhor pudesse relatar este drama que o senhor viveu aí na região no norte do Tocantins, em Araguaína, que foi a queimada na sua propriedade. Muito bom dia, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no Norte Agropecuário no rádio. Olá, amigos do Norte Agropecuário no rádio. Inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade que o Cristiano dá de estar aqui batendo um papo com vocês hoje, né? Na verdade, é sempre um prazer estar aqui no Norte Agropecuário no rádio, mas hoje
a gente não preferia que a gente não estivesse em função de um tema, que é um tema extremamente triste para a gente falar, que é a questão do fogo e das queimadas no Tocantins. Eu já é a segunda ou terceira vez que eu falo para o Cristiano sobre esse mesmo tema, questão do fogo. Eu acho que já é hora do Tocantins, né, fazer uma campanha para abandonar essa triste marca de ser o campeão do fogo, às vezes, no Brasil. Acho, tá certo, que é hora das pessoas pararem de encarar essa questão das queimadas, como eu já vi muitos falar, isso não tem jeito, é um costume, é uma tradição. Pelo amor de Deus, gente, vamos evoluir. Tradição, a gente mantém tradição de coisa boa, a gente mantém costumes bons. A humanidade já foi um costume e uma tradição oprimir as mulheres. Já foi um costume e uma tradição, tá certo? Discriminar pessoas pela sua raça, seja negra, seja judia, seja amarela, seja lá qual que for. Já foi tradição e costume, né, da humanidade escravizar as pessoas. E nós fomos evoluindo e fomos deixando esses costumes, esses maus costumes, essas más tradições para trás, tá certo? E aí hoje a gente vê alguém justificar o uso do fogo porque é uma tradição. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, no domingo nós tivemos o início de um incêndio numa área próxima à universidade, tá? Ela caiu para dentro da universidade. Nós passamos, hoje é o 6º dia que eu estou trabalhando em controle de fogo, tá? Eu não sou bombeiro não, sou professor universitário, mas eu estou lá junto. Nós estamos com a equipe, com mais de 10 tratores dos produtores lá. E aí você vai atrás de quem que foi. Ou foi alguém, tá certo, que jogou uma ponta de cigarro na rodovia e entrou para dentro da universidade. Esse foi um dos focos do início de um dos focos de incêndio. O outro foi um pequeno produtor que fez um roçado e ateou fogo sozinho, sem a ajuda de ninguém, sendo que ele poderia tranquilamente ter pedido ajuda até da universidade, dos vizinhos, mas não, faz só. Gente, prejuízo financeiro é imenso. Pastos queimados, cerca, curral, sabe? Dias de trabalho, são 30 pessoas aí trabalhando há 5 dias, são 150 dias de trabalho e não terminou, tá certo? Mas o que mais me choca nessas pessoas que têm esse péssimo costume, tá certo? O que mais me choca é a destruição da natureza, gente. Porque uma cerca, você vai lá, você refloresta planta eucalipto, você vai lá, você faz outra cerca, você compra outro arame, você faz outro curral, o capim cresce, se não crescer de novo, você planta. E as matas, florestas seculares, tudo destruído, tá? Passei ontem, você passa na beira daquelas áreas, da beira de rio, queimou para dentro dos brejos, cheio de jabuti, de cágado, tudo morto, os animais, você encontra rastro de animal para todo canto fugindo, quer dizer, não é possível que as pessoas sejam tão insensíveis. Mas você sabe por que elas são insensíveis? Porque elas colocam fogo na estrada e vão embora, elas não ficam para ver o rastro, tá certo? Elas não, o cara que pôs o fogo no roçadinho dele lá, ele só olha a fumaça, para ele tá tudo bem, tá? Também tem a omissão do Estado, tá? Porque a mesma pessoa que fez que faz esses roçados, eles fazem isso todo ano. Se a polícia ambiental quiser, é só seguir. O fogo vai chegar lá no roçado, onde é que começou esse incêndio. Mas não vai, sabe? Fica perguntando se eu sei quem que é. Não, eu não sei, vocês é que tem que ir atrás de chegar lá no início, lá na ponta lá, e buscar essa pessoa e
que ela assuma, né, e que faça valer a lei vale para todos, né, para o pequeno, para o grande, para o médio, tá? Infelizmente tem uma impunidade, né, as pessoas, eu falo assim, se essas pessoas, em 2017, quando um pequeno desse lá pôs um fogo numa área sem licença, se ele tivesse cumprindo um trabalho comunitário, uma pena como trabalho comunitário, eu tenho certeza que esse ano nós não teríamos um incêndio disso, que as pessoas passam a respeitar, tá? Acho que precisamos de fazer muita campanha de educação, porque mesmo na cidade, eu acho que as pessoas são piromaníacos. Um lote aqui em Araguaína, o tanto de espaço de lotes que são queimados todo ano, a pessoa põe fogo, enfumaça as casas dos vizinhos. Eu nunca vi, é uma doença, a piromania mesmo, deve ter até um tratamento, tá? Então, estou aproveitando aqui esse espaço, Cristiano, para pedir que as pessoas, né, quem puder, tá, no rádio, se fosse na televisão, mas eu vou mandar umas fotos e uns vídeos, de repente você posta lá no portal, as pessoas precisam de ter noção da destruição, o que é uma destruição dessas queimadas. É triste. E eu não estou falando só, que não adianta a gente ficar dando uma de Calcutá, desprendimento, porque o prejuízo financeiro é grande, dói sim, porque para mim dói, a minha chácara queimou praticamente toda, né? Então é prejuízo grande que eu tive, mas o da natureza, quem é produtor, que gosta, que cuida das fazendas, é triste de ver também. As pessoas deviam ir lá ver no que resulta a irresponsabilidade dele, tá bom? Tenha um bom dia e que Deus mande uma chuva aí para poder amenizar esse nosso sofrimento com essas queimadas. Um bom dia para todos. 7h51, Daniel, um relato dramático, algo muito triste de a gente ouvir, e pena que o professor Neumann não é a única vítima dessa situação, não, Daniel? Cristiano, exatamente. Aqui no nosso programa e no site, a gente sempre defende a boa prática dos produtores rurais. A gente sempre ressalta que o produtor rural do Tocantins, em geral, é até mais cuidadoso com o meio ambiente que o produtor rural da média do Brasil, tá? Mas, infelizmente, ainda temos algumas pessoas, alguns produtores rurais, outros nem tão produtores rurais assim, que não cuidam do meio ambiente, que estão com práticas ultrapassadas e que eles não têm o discernimento, eles não têm a correção que deveriam, né? O depoimento do professor Neumann é muito triste, né? Perdeu um baita de um pedaço da chácara, um prejuízo enorme, uma questão do maltrato ao meio ambiente. O professor Neumann, inclusive, que é um dos maiores defensores das boas práticas ambientais dos produtores rurais. Quem acompanha o canal dele, quem acompanha as palestras dele, as frequentes entrevistas, ele sempre ressalta a importância do agronegócio, mas principalmente a importância de se ter boas práticas, né? E agora ele é vítima de uma coisa como essa, e não só ele também, né? As pessoas todas que estão próximas, todo mundo que tem chácara próxima, é um prejuízo, é um mal para o meio ambiente, é um mal para o cerrado do Tocantins. A gente não sabe nem o que dizer nisso, Cristiano, muito triste. Ok, às 7h53, no www.norteagropecuario.com.br, nós teremos mais detalhes sobre esse assunto aqui, também abordado na Jovem FM. São 7h53. O produtor do rumo certo. O tema agora é queimadas. O secretário do Meio Ambiente do Tocantins, Renato Jaime, fala conosco. Nesse período, é constante exemplos de queimadas que trazem prejuízos na zona rural. Também há problemas muito recorrentes na zona urbana. Além dos prejuízos, mortes de animais e até mesmo acidentes com seres humanos.
Secretário, neste período de estiagem, qual é a orientação para os produtores rurais? A principal orientação é que não queime. É proibido por lei, durante todo o período, qualquer tipo de queimada no Tocantins. E a proibição segue até o dia 13 de novembro. Ou seja, qualquer prática com fogo nesse período será considerada criminosa. Como evitar e controlar este problema que todos os anos traz prejuízos ambientais, financeiros, de saúde e até mesmo de risco de acidentes e mortes? A melhor forma de evitar e controlar os incêndios florestais é por meio da educação ambiental, com ações de prevenção e monitoramento. Principalmente dando a devida orientação aos produtores rurais e cidadãos, eles assumirão sua responsabilidade civil para a prevenção e preservação do nosso meio ambiente. E com isso, vão evitar prejuízos e riscos à vida. O Estado do Tocantins investe nas ações de educação ambiental. Uma delas é o projeto Foco no Fogo, que visitou 900 propriedades rurais que mais queimaram nos últimos anos, em 13 municípios do estado. Essa ação foi possível devido à cicatriz do fogo, que localizou essas propriedades identificadas como as que mais queimaram por meio da função de monitoramento. Quais as consequências legais para eventuais descobertas de quem provocou ou causou queimadas irregulares? A fiscalização acontece por meio das ações do Naturatins e da Polícia Militar Ambiental. E o cidadão que identificado como autor do crime pode ser autuado, multado e, dependendo da gravidade da ação, pode chegar a ser preso. E o que o Estado fez para combater e prevenir? Por favor, gostaria que o senhor falasse também a respeito do governo do Estado enquanto instituição para combater e prevenir este problema aqui no Estado. Neste ano, o Estado, por meio dos órgãos ambientais, investiu em ações de tecnologias para o combate às queimadas irregulares no Estado. A SEMAR investiu em ações de educação ambiental por meio do projeto Foco no Fogo. Além disso, disponibiliza boletins diários com riscos de incêndios, com informações de temperatura, velocidade do vento e umidade. E lançou mais um canal de atendimento ao cidadão para tirar as dúvidas, que é o Zap Ambiental, que é o 999880030. O Naturatins e Defesa Civil também adquiriram drones e EPIs que ajudam na fiscalização e no combate do fogo. Todos os detalhes deste assunto estão no www.norteagropecuario.com.br. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. E para encerrar o assunto, nós vamos ouvir agora, eu tenho o privilégio de trazer no programa a participação do Roberto Sayum, ex-secretário de Agricultura do Estado do Tocantins, um dos maiores conhecedores do campo tocantinense, de toda a região norte do país. É sempre um prazer ter a participação aqui do Sayum, que é secretário de Desenvolvimento Rural de Palmas. E o Sayum, ele gentilmente nos atende mais uma vez aqui no Norte Agropecuário no Rádio, para falar de sua experiência sobre esse tema e os trabalhos realizados aí por sua equipe em relação ao tema. E ele condena veementemente também a prática do fogo aqui no nosso Tocantins. 7h57, vamos ouvir o mestre Roberto Sayum. Bom dia, Cristiano. Tudo bem? Bom dia, Norte Agropecuário. Bom dia, ouvintes. Bom, respondendo à primeira pergunta, né, nesse período de estiagem, a orientação que a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Palmas, né, faz com os produtores, primeiro, a gente faz sempre uma cavalgada. Esse ano não foi feito, mas nós fazemos uma cavalgada de conscientização, passando nas propriedades, fazendo palestras. Esse ano, nós fizemos uma cartilha mostrando as práticas alternativas, né, para evitar o uso do fogo, como o caso de silagem, como é o caso de feno em pé, uso de ureia, proteína, banco de proteína e assim por diante. São várias alternativas, várias tecnologias simples, né, que o produtor pode utilizar e que ele vai ter acesso através do Agronorte. Nós vamos passar então essa cartilha que vai orientar os produtores, né? Na realidade é o Norte Agropecuário.
Com relação a como evitar, olha, isso é as medidas preventivas. Acero, contracero, as pessoas têm que começar dentro da sua propriedade, ter os carros de combate a incêndio, carro-pipa, né? Já tem que partir para isso aí, para você ver. O pessoal trabalha aí 5 anos para fazer uma palhada, e essa palhada, né, com um simples incêndio acaba tudo, e aí vai embora, né, o lucro do produtor. Então é fazer as medidas preventivas e, né, orientar também não só a sua propriedade, mas também trabalhar os vizinhos, que muitas vezes um fogo acontece lá no vizinho, vai botar um lixo, vai botar fogo no lixo, vai botar fogo num pedacinho de pasto para fazer ali uma pequena coivara, né? Então, esses são os casos que vêm ocorrendo mais rotineiramente. Esse negócio de falar que é cultural, isso não é cultural não, isso é falta de cultura, é falta de educação, né? Nós temos hoje muita tecnologia para que nós possamos estar fazendo com que nós tenhamos aí uma agricultura e uma pecuária bastante sustentável. Cristiano, um abraço. Abraço, ouvintes da Norte Agropecuária. 7h58. Obrigado, Roberto Sayun, secretário de Desenvolvimento Rural de Palmas, e informando que a queimada ilegal é crime punível pela Lei de Crimes Ambientais. E a multa para quem for flagrado nesta prática pode variar de 5 mil a 50 mil reais. 7h58. Este, então, é o assunto, um dos principais assuntos do programa de hoje. Todos os detalhes estão no www.norteagropecuario.com.br. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Desde já eu já peço desculpas ao Diniz Campelo. Nós vamos, infelizmente, aqui avançar 2 minutinhos aqui do seu programa, o Viola da Jovem, aqui na Jovem FM, pois temos uma outra informação muito importante, exclusiva, fato que você só encontra noticiado no Norte Agropecuário, tanto no portal de notícias como aqui na Jovem FM. E quem vai trazer essa informação exclusiva sobre as exportações tocantinenses é Daniel Machado. Qual foi o volume até agora de exportações do estado do Tocantins neste ano, Daniel? Cristiano, o último dado agora consolidado que o Norte Agropecuário nós estamos trazendo agora para o Norte Agropecuário no rádio, 1,37 bilhões de reais já foram exportados de janeiro a agosto, né, em 2020. Maior valor da história do Tocantins, ultrapassa os 978 milhões de reais desde 2018. É um valor, esse 1,37 bilhões de dólares é 33% maior do que o valor do ano passado, do período, que era o mesmo valor de janeiro a agosto, é 260 milhões a mais, é um valor expressivo demais, são quase 5 bilhões e meio de reais, Cristiano, que foram vendidos, exportados pela produção rural em 8 meses. Um valor histórico, e assim, isso está mostrando que o agronegócio, o campo do Tocantins, ele está no rumo certo, ele tem bons resultados e ele está trazendo divisas para o estado. O Brasil registrou uma queda no PIB de 9,7% agora no segundo trimestre. O único setor que teve um saldo positivo foi o agronegócio. Se não fosse o agronegócio, esse tombo no PIB acho que passava de 14, 15 pontos. O agronegócio conseguiu se sustentar mesmo com a pandemia. Os nossos principais parceiros, as nossas principais vendas foram a soja, com 755 milhões de dólares, a carne com 195 milhões de dólares, mais do que o dobro do ano passado. A carne, a gente vem destacando aqui como aumentaram as exportações de carne do Tocantins, principalmente por aquela mudança no hábito alimentar da China, aquela peste suína africana que atingiu os portos chineses. E o milho, que já começou a ser vendido para o exterior, inclusive nós temos reportagens sobre o assunto, com 41 milhões de dólares. O nosso principal parceiro comercial, claro, é a China.
59% de tudo isso que eu falei foi vendido para a China, quase 60%. 7% foi vendido para a Espanha e 3% para Hong Kong, que é aquela região especial, que é quase uma cidade localizada na China. É uma região especial com certa autonomia, mas que fica no território chinês. A China é o principal parceiro do Tocantins, é o principal parceiro do Brasil. O Tocantins é dependente muito no campo da situação chinesa. A China é a maior compradora de soja do estado e também a maior compradora de carne, Cristiano. E agora a gente vai falar um pouco também sobre o milho. O milho, agora em agosto, começou a ser vendido em volume grande para o exterior, né? Porque nos primeiros 7 meses o Tocantins se destaca pela exportação de soja, e agora entrou o que era chamado de safrinha, que não é mais safrinha, né? É safrona, como diz a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O Tocantins já vendeu 41 milhões de dólares de milho para o exterior. É um volume muito considerável, porque é o maior volume registrado de janeiro a agosto da história do estado. Tocantins nunca tinha vendido tanto milho nos 8 primeiros meses, nos 2 primeiros quadrimestres do ano. É um aumento de 42% em relação ao ano passado. Tocantins já vendeu 42% a mais de milho para o exterior do que vendia nos 8 primeiros meses do ano passado. E são 266 milhões de quilos que foram comercializados para o exterior. A gente tem uma entrevista com o Maurício Buffon, né? O Maurício Buffon, que é o presidente da ProSoja, Associação de Produtores de Soja e Milho do Tocantins. Ele vai falar sobre a importância desse milho. Agropecuário, sem dúvida, esses números de milho aí são muito interessantes, muito positivos, né? Temos com 41% acima do ano passado, aí de janeiro a agosto. Lembrando que hoje a gente tem cerca de 200 mil hectares produção de milho no estado, e nós temos 1.200.000 hectares de soja. Acreditamos que o milho possa atingir no mínimo 50% dessa área de soja, então podemos ter aí uma produtividade de 500 mil hectares de milho dentro do estado do Tocantins muito rápido. Para isso acontecer, só basta o produtor se equipar um pouco mais com maquinário, coletadeira, plantadeira. Como o milho vem em uma área de segunda safra, então tem que ter uma agilidade muito grande no plantio da soja, e automaticamente, quando colhe essa soja, já vem plantando milho novamente. Então isso traz uma dinâmica dentro da agricultura. O estado vai praticamente dobrar a sua produção e trazer novos recursos, traz dinheiro novo para circular dentro do estado do Tocantins. Isso oxigena o comércio, isso dá um fôlego muito grande para o produtor, porque ele acaba fazendo uma receita aonde que as áreas já estão prontas, não precisa de novo investimento, não precisa usar novos recursos naturais, tudo já está pronto. Só basta o produtor se equipar um pouco mais de máquina. É um caminho que vem acontecendo, o produtor está fazendo isso e rapidamente isso vai acontecer. Acreditamos que dentro de no máximo 2 anos nós vamos ter muito próximo de 500 mil hectares de milho plantado no estado, onde vai dar uma nova dinâmica nesse mercado. Hoje os preços estão bastante atrativos, preço muito pressionando inclusive a questão alimentar da população, mas temos que lembrar também que o nosso custo de produção é muito a questão do dólar, então o custo de produção também para o produtor ele subiu, né? Nem tudo isso vai para dentro do bolso do produtor. A maioria dos negócios já pré-fixados não pegam esses preços que aí estão hoje, é negócio já feito, porque o produtor no comprar os seus insumos, ele já acaba vendendo a sua parte da sua produção para poder travar seus custos, para poder ele ter uma margem de segurança para trabalhar. Então, assim, os números estão um pouco pressionados, essa questão da agora, mas acreditamos que num curto espaço, com aumento de produção, com oferta, as coisas voltam para uma normalidade, onde o produtor também consiga ter renda, porque o preço também precisa ser atrativo para quem produz e para quem consome. Precisamos achar esse equilíbrio. E para achar esse equilíbrio nós precisamos de aumentar a produção. Cada vez que aumenta a oferta, automaticamente a demanda acaba se ajustando e os preços vão se ajustando.
Então acreditamos que num curto espaço de tempo as coisas vão se acomodar. Um grande abraço no amigo Norte Agropecuário e fico com Deus. 8 horas e 7 minutos. Daniel, com esta informação nós encerramos o programa de hoje e voltaremos no próximo domingo às 7 da manhã aqui na Jovem FM. Muito obrigado e todos esses detalhes também você trará no norteagropecuario.com.br, não, Daniel? Exatamente, Cristiano. A partir de amanhã nós já vamos ter todas essas reportagens